Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, onde a gente está tirando esse tempo, esse momento com Deus, para orarmos por causas impossíveis e pelos nossos filhos, porque nós sabemos que um dos papéis nossos aqui nesse mundo é interceder, e nós sabemos que nós devemos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas, todas as nossas aflições. Sabe esse problema que tem te acompanhado há muitos anos? E que muitas vezes você não tem conseguido lidar com isso. Às vezes você não tem conseguido orar sozinha por isso. Mas hoje eu quero te convidar a orar aqui junto comigo. Ainda que seja um vídeo aqui, mas tire esse momento para você estar colocando em oração, em intimidade com Deus. Então use esse vídeo aí no seu momento de intimidade com Deus para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para orar. Porque nós sabemos que nós precisamos nos colocar em oração, nos colocar de pé em oração. Ou seja, não desanime, não enfraqueça, se fortaleça em Deus, porque é dele que vem sua força e é dele que vem a resposta que você está precisando. E esse problema, ele tem uma resposta, ele tem um final. Não pense que não vai chegar nunca o momento de você ser ouvida, o momento dessa resposta chegar. Porque Deus, ele se agrada em nos ajudar, em nos responder e nos direcionar. Mas para isso a gente precisa tirar esse momento com ele, para a gente, até mesmo para a gente ter um aquietamento, para a gente entender o que Deus está trabalhando, aonde Deus está fazendo, como ele está fazendo. E ele quer abrir os seus olhos para que você veja o agir dele e a resposta dele nesse problema específico. Então não desanime. Às vezes hoje é o terceiro dia e você diz, já estou orando é o terceiro dia, ainda não vi. Mas não desanime, Deus está trabalhando. Aprofunde ainda mais no relacionamento com Ele. E você vai se fortalecendo e você vai vendo o agir dele. Lá em Isaías 64:4 diz assim, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hoje é o dia de colocar diante do Senhor aquilo que parece impossível aos seus olhos e aquilo que os seus filhos têm passado, que tem incomodado o seu coração, que você tem visto que não é de Deus para a vida deles, aquilo que tem gerado às vezes um determinado sofrimento, uma determinada estagnação na vida dos seus filhos. Eu não sei qual que é os problemas que seus filhos têm, que tem entristecido o seu coração, tem pesado no seu coração e tem muitas vezes atrapalhado a sua vida de alguma forma, às vezes a sua vida espiritual. Mas Deus quer trabalhar, Deus está fazendo. E o que nós precisamos fazer como mães é colocar a vida deles na presença do Senhor e não desistir, não desanimar, porque Deus é que sabe dar o livramento que eles precisam, Deus é que convence o coração deles do pecado, do juízo e da justiça dele. E é Deus que aproxima eles da presença dele para trazer entendimento e cura. Então, não desanime. E essa cura que eu digo não é só física, às vezes cura, emocional, espiritual. Ainda que nossos filhos às vezes já cresceram, a gente quer que eles caminhem, que eles sejam independentes, que eles sejam livres, mas isso não nos impede de estar intercedendo diante do Pai, porque é Deus que vai dar essa autonomia para eles. É Deus que vai fazer com que eles voem como eles devem voar. E às vezes, mesmo eles sendo adultos, às vezes eles têm passado situações que às vezes eles não têm conseguido lidar com essas situações, ou às vezes eles têm estado num problema sem saída, e às vezes você como mãe, você não tem conseguido ajudá-los, até mesmo porque às vezes muitos são adultos, mas você pode interceder. Você pode interceder e você pode ver a ação de Deus na vida deles. Diante dessa circunstância é impossível, porque o nosso papel realmente é interceder também pelos nossos. Então, nesse momento, a gente vai estar orando aqui, Hoje nós vamos orar para que toda barreira espiritual, emocional ou física, tudo aquilo que esteja impedindo a resposta de Deus caia por terra. Tudo aquilo que esteja impedindo esse problema de ser resolvido, se existe alguma barreira espiritual oposta, caia por terra em nome de Jesus. Porque nós sabemos que Deus nos chamou mesmo para estar na presença dEle e colocar nele, porque aquilo que a gente não pode, Ele pode. Ele sabe como agir e Ele sabe como nos posicionar diante dessa situação. Porque tudo na nossa vida a gente sabe que a gente precisa de posicionamentos
claros, posicionamentos vindo de Deus. Porque quando é espiritual, nós precisamos do posicionamento espiritual vindo de Deus diante dessa circunstância e diante dessa situação. Então tire esse momento especial mesmo de orar, de estar em intimidade com Deus. Você pode tirar o seu momento, colocar louvores aí antes da oração, colocar a sua vida na presença dele, e aí depois você coloca aqui essa oração, faça essa oração, e se sentir desejo, permaneça mais um momento na presença do Senhor, porque nós sabemos que isso é que nos fortalece, é o momento de intimidade com Ele, é que Ele nos dá clareza do que nós devemos fazer diante de cada circunstância. Feche seus olhos e vamos estar orando nesse momento. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, obrigada, Deus, por mais esse dia, por mais esta manhã. Senhor, nós colocamos esse problema, Pai. O problema que esta pessoa está passando há tantos anos, Pai. Tem problemas, ó Deus, que às vezes entrou ontem, mas tem problemas que são de anos, que já tem um tempo, que está trazendo aflição, que está trazendo estagnação, que está trazendo, Senhor Deus, sofrimento para essa pessoa. Mas em nome de Jesus eu clamo pela intervenção do Senhor diante desse problema, Pai, que esta pessoa está passando, Deus. Seja qual for, o Senhor é o Deus que pode agir, o Senhor é o Deus que pode fazer, o Senhor é o Deus que pode se levantar para repreender todo o mal, Senhor, e para trazer uma resposta para a vida desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos esta causa diante do Teu altar, diante da Tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que peleja por nós, que é o Senhor que faz por nós, porque aquilo que nós não conseguimos, o Senhor consegue. Aquilo que nós não temos, o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus que sempre está conosco e diz que nunca nos deixa só e que peleja por nós, Pai. Então, Pai, nós colocamos esta causa na Tua presença e nós sabemos que é o Senhor quem faz, Pai. Que o Senhor que repreende todo o mal, porque foi o Senhor que morreu lá naquela cruz por nós, foi o Senhor que morreu para nos dar vida abundante. Então, Deus, que todo mal que está trazendo aflição, que está trazendo, Senhor Deus, derrota, que está trazendo, Senhor Deus, esse sofrimento, que está trazendo, Senhor Deus, essa sensação de que esse problema não tem solução, Pai amado, que todo mal saia em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia em nome de Jesus, porque é o Senhor que pode fazer, e nós, Pai amado, estamos, ó Deus, pelejando com o Senhor à nossa frente, com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, é o Senhor que vai na nossa retaguarda, em todo o tempo, diante de toda a circunstância que a gente tiver que resolver. É o Senhor em quem pode, é o Senhor em quem faz, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, nós colocamos esta causa no Teu altar e nós sabemos que é o Senhor é quem faz por nós. Abra nossos olhos espirituais, Senhor, para a gente ver a ação do Senhor, Pai. Não deixe que a gente fique, muitas vezes, obscurecidos, sem entender, sem ver o que o Senhor está fazendo, Pai amado. Os nossos olhos da fé serão abertos pelo Senhor, para que a gente perceba a ação do Senhor, perceba o agir do Senhor, perceba o trabalhar do Senhor, porque nós sabemos e nós temos certeza que em todo o tempo o Senhor está trabalhando. Pai, eu coloco também, Pai, cada um dos nossos filhos, Pai, cada mãe, cada pai que está aqui nessa oração, Deus, intercedendo pelos seus filhos, eu coloco, Pai amado, a causa desse filho, por mais impossível que seja, nós sabemos que o Senhor pode agir na vida de cada filho aqui, Pai. Filhos que se distanciaram, filhos que estão numa situação que muitas vezes eles não conseguem sair, que eles sabem que precisa sair, mas eles não têm conseguido. Filhos, ó Deus, que estão mesmo, Pai amado, com problemas, afligidos mesmo, muitas vezes pelo inimigo, muitas vezes o diabo tem aprisionado filhos aqui, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que quebra correntes, o Senhor é o Deus que resgata, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz um milagre, porque o Senhor é o Deus de milagre. E nós invocamos a presença do Senhor para a vida dos nossos filhos. Que o Senhor guarda eles do maligno, Senhor. E que o Senhor resgata aqueles que já estão sendo apanhados pelo inimigo. Que o Senhor resgata, que o Senhor retira eles das mãos do inimigo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a indiferença ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nossos filhos possam se despertar
para entender que o Senhor tem cuidado deles, para entender que o Senhor existe e que o Senhor é Deus na vida deles, Pai amado. Desperta eles para um relacionamento com o Senhor, desperta eles para uma vida com o Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para os nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego cada mãe que entrou aqui com o coração afligido por aquele problema dos seus filhos que ainda não se resolveu, por aquilo que elas estão vendo como mães que está errado, e elas não têm conseguido fazer nada por eles, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor pode fazer, Pai. E essa mãe, Deus, ela entrega nas suas mãos e ela invoca a presença do Senhor, porque é o Senhor que pode resgatar, restaurar e fazer. Em nome de Jesus, Deus, é que eu oro e agradeço, sabendo, Pai amado, que o Senhor é o Deus que cuida, que restaura, que faz, que alcança, que transforma. E nós, Pai amado, queremos ver esse agir do Senhor na vida dos nossos filhos, livrando eles de todo mal, despertando eles para uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus, alcança. Porque, Senhor Jesus, o Senhor os amou e o Senhor entregou a sua vida em favor dos nossos filhos, Pai. Então resgata eles da mão do inimigo, resgata eles do laço do passarinheiro e traz eles para um caminho plano, que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor é, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então, obrigada a você que esteve aqui nesta oração e mais esta manhã. Que Deus te abençoe grandemente, se fortaleça em Deus a cada momento. Eu sei que cada momento que você entra na intimidade com Deus, que você ora, você se fortalece. E você vai ver o agir e o trabalhar de Deus em cada circunstância, porque Deus já está trabalhando. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos caminhar junto nessa caminhada de fé e transformação. Que Deus te abençoe grandemente.